E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre quadratura gaussiana para finalizar o vídeo de integração numérica. Esse é o terceiro vídeo de integração numérica que a gente faz. Então a gente vai ver hoje aqui comparando quadratura gaussiana com o método de Simpson. A gente vai ver esse método novo que é relativamente mais simples. Ele usa menos pontos e é essencialmente da mesma ordem que o método de Simpson, a fórmula de Simpson. Então é um método bem divertido. Se inscreve aí, já deixa um like e acompanha o vídeo todo. Deixa perguntas nos comentários, ok? Vamos direto ao assunto. Eu estou com o notebook aqui, ou Pluto, na verdade. A ideia do método quadratura gaussiana é bem diferente do outro, do que a gente viu até agora, né? Os métodos que a gente viu, chamados de Newton Codes, eles falam, vamos interpolar a função usando tantos pontos, depois a gente sai colando várias dessas fórmulas e integra. É isso, essa é a ideia do Newton Codes. Você escolhe a quantidade de pontos que você quer usar, interpola, integra, você tem a fórmula, e aí quando você cola um monte de fórmulas, você tem a fórmula repetida. Essas fórmulas a gente viu na aula passada de erros das integrações, elas têm um erro calculado lá, bem definido, embora teórico. E uma propriedade desses erros é todos eles dependem da função, alguma derivada da função, tá? Então, o ponto médio e o trapézio, os dois dependem da segunda derivada da função f, num ponto que a gente não conhece. E Simpson depende da quarta derivada da função f. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você tiver que, por exemplo, calcular a integral de uma função de primeiro grau, você só precisa saber um ponto dela, que é o ponto médio. Certo? Isso é uma propriedade mágica que faz o. Tipo, como assim? Eu só preciso de um ponto. Pois é, você só precisa de um ponto. Você, no caso, é meio visual, dá pra ter essa noção, né? Vou até desenhar aqui. Já tem um spoiler ali, mas enfim. Se você está integrando essa função aqui nesse intervalo, você está calculando essa área. Se você sabe o ponto médio, é como se você pegasse esse triângulo que está aqui em cima, colasse esse triângulo aqui embaixo, e aí você está usando a área do retângulo equivalente. Isso é a regra do ponto médio. Você só usa esse ponto e você calcula essa área. O trapézio, obviamente, também vai pegar essa função que é uma reta e vai achar a integral exata. Porque a regra do trapézio é fingir que a função é uma reta. Então, mais ou menos óbvio que quando a gente integra pela regra do trapézio ou do ponto médio, uma função linear, a gente consegue achar o valor exato dela, tá? Então aqui eu tenho p igual a 1 é um polinômio, a minha função f de x é exatamente o polinômio 1 mais x quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, até o p, no caso 1 mais x. Ou seja, é o grau do polinômio. E eu estou integrando o intervalo AB, não faz diferença aqui. E eu tenho o valor exato desse cara. É, não precisava ter colocado o valor AB geral, está no 0,1. E eu vou mostrar o resultado no ponto médio, no trapézio e no Simpson. E o resultado já está calculado aqui, é 0 nos três. Ou seja, o meu polinômio 1 mais x, eu integro ele, o resultado usando o ponto médio, trapézio e Simpson, um único ponto, não repetido, ele funciona, tá? Ele dá exato. Quando eu pego um polinômio de grau 2, aqui é 1 mais x quadrado, ponto médio e trapézio começam a fazer erros, tá? E aí também é esperado. Então eu estou aproximando a função quadrática por uma função linear ou por uma reta, no caso do ponto médio. E aí é uma aproximação ruim. Simpson, no entanto, faz exatamente essa aproximação. Ela aproxima a função quadrática, ela aproxima a função f por uma função quadrática e integra essa função. Então, quando p é igual a 2, Simpson integra exatamente esse polinômio, certo? Ou seja, você só precisa saber a fórmula de Simpson, você não precisa integrar essa função. Para p igual a 3 é onde fica interessante. O primeiro e o segundo erram, mas o terceiro, que é a fórmula de Simpson, tem esse erro vezes 10 a menos 6 aqui, que é um erro da máquina. Tirando esse erro da máquina, ele acerta exatamente a integral desse polinômio. Ou seja, a fórmula de Simpson aproxima um polinômio de grau 3
por um polinômio de grau 2 e mesmo assim acha a integral exata, certo? Essa é a mágica do, do, do erro depender da quarta derivada. A quarta derivada desse polinômio de grau 3 é zero, porque é um polinômio de grau 3, deriva 4 vezes, está zero. Então o erro vai ser sempre zero, independente de quais pontos eu usar e quantos Hs eu colocar ali, né, quantos intervalos eu colocar, vai sempre dar zero. Então mesmo usando um único, no caso o intervalo, dois intervalos, né, um ponto AB e o ponto no meio, A mais B sobre 2, que é o que o Simpson faz, eu já consigo achar é, a integral exata. Então, com um único ponto, eu consigo achar a integral exata de um polinômio de grau 1, e com 3 pontos, que é o Simpsons, eu consigo achar a integral exata de um polinômio de grau 3, certo? Quadratura gaussiana é exatamente isso. Ele faz essa pergunta: qual é a menor quantidade de pontos que eu consigo, que eu preciso, certo? Quais são esses pontos? Que peso que eu uso para eu conseguir integrar exatamente o polinômio de grau maior possível, tá? Então, agora sim, chegando na parte do spoiler, eu tenho aqui do lado direito, eu estou aproximando a minha função por uma certa função aí, ou por uma certa soma. Eu tenho n pontos, tá? Eu tenho de k igual a zero até n menos 1, então n pontos, x0, x1 até xn menos 1. Correspondente, eu tenho os pesos A0, A1 até a n menos 1. E eu vou, no lugar de calcular essa integral, eu vou fazer essa aproximação aqui. Newton Cotes também faz exatamente isso. A diferença é que esse xk aqui é igualmente espaçado e esse ak aqui é calculado usando a interpolação. Desculpa, a quadratura gaussiana ela quer fazer de outro jeito. Ele fala, olha, escolhe à vontade o xk e o ak. A única obrigação que você tem é que você calcule exatamente a integral de polinômios o maior grau que você conseguir. Então, com essa regra, você tem quadratura gaussiana com um ponto, n igual a 1, quadratura gaussiana com 2 pontos, n igual a 2, quadratura gaussiana com 3 pontos, n igual a 3, e assim por diante, tá? Essa é a ideia. Bom, para fazer de um intervalo AB qualquer, uma função f de x, dá um pouco de trabalho. Então, o que a gente vai fazer no lugar é fazendo uma integral de menos 1 a 1 de uma função g de t dt. Por quê? Porque eu vou integrar polinômios, e aí integrando de menos 1 a 1 fica mais fácil. Por que eu não integro de 0 a 1, que ficaria fácil também? Porque de menos 1 a 1, uma grande parte vai dar 0. E então é um pouquinho melhor que de 0 a 1. Apesar de 0 a 1 a conta ser mais fácil para calcular a integral, de menos 1 a 1 a conta dá 0 e metade deles, então é melhor do que o de 0 a 1. Bom, a pergunta é, eu posso fazer isso? Posso calcular a integral de menos 1 a 1, achar uma fórmula para isso? Como é que eu acho a fórmula para o outro caso depois? Então, eu posso mudar de uma função f para uma função g e do intervalo AB para o intervalo menos 1, 1? A resposta é sim, fazendo transformação de variável, tá? Então, aqui a maneira de você fazer essa transformação, existem várias maneiras de você pensar nela. Eu gosto sempre de lembrar que o x tem que estar entre a e b. Então, eu tenho que achar uma função que quando o t vale menos 1, ele dá a, e quando o t vale 1, x vai dar b. Então, a maneira de pensar nisso é, eu estou no ponto médio, você teria uma reta aqui, eu estou no ponto médio aqui, 0, aqui tem que ser a mais b sobre 2, para que aqui seja menos 1, 1, seja a e b. Tá? Então, eu sempre penso dessa maneira. Qual que é o ponto médio? A mais b sobre 2. E quanto que eu posso andar para cima ou para baixo? Metade do intervalo, b menos a sobre 2. Então, t vezes b menos a sobre 2. Então, se o t é zero, ele está na metade, não é exatamente um dos intervalos.
Mas se t é 1, eu tenho a mais b menos a, que dá b, certo? Tem um sobre 2 que corta com 2b. E menos 1 é exatamente o contrário. Então, fazendo essa transformação aqui no lado direito, lembrando que quando você faz isso, você tem dx igual a b menos a sobre 2 dt, que é a derivada dali de cima. A sua integral da função f de x dx passa a ser a integral de menos 1 até 1, da função f de a mais b sobre 2, mais t vezes b menos a sobre 2, vezes dx, que é b menos a sobre 2 dt. E essa coisa toda que apareceu aqui é a função g de t. Beleza? A gente, sabendo quais são os t's, a gente consegue achar a função f, ok? Então, feito isso, vamos entrar nos detalhes do grau 1. Então, eu estou com a seguinte proposta. Eu quero calcular a integral de menos 1 a 1 do g de t. Vou aproximar isso por um único ponto. Então, a0 vezes g num ponto t0. E eu quero que o meu polinômio... Eu quero integrar a maior quantidade de polinômios possível, exatamente. Então, um polinômio de grau 1... Desculpa, vamos começar no zero. O polinômio de grau 0 é o polinômio g de t igual a 1. Então, se eu integrar 1, isso tem que ser igual, note esse igual, não é o aproximado, ao a0 vezes, bom, g de t0 é 1, não importa. Então, eu estou dizendo que o a0 tem que ser, integral de menos 1 a 1 é 2, tá? Ou seja, se eu quero integrar o polinômio, se eu tenho, minha fórmula é a0 vezes g de t0. Se eu quero integrar o polinômio de grau 0, obrigatoriamente o a0 tem que ser 2. Então já não tenho mais outra escolha, uma das obrigações já está aí. Para integrar um polinômio de grau 1, isto é, eu vou escolher g de t igual a t, mas uma pergunta comum, por que eu estou escolhendo g de t igual a 1, g de t igual a t, se eu tenho que, em teoria, integrar todos os polinômios de grau 1? Por causa da linearidade da integral, né? Se você está integrando 1 mais t, você pode integrar 1, somar com a integral de t. Se você está integrando 5t, você pode fazer 5 vezes integral de t. Então, basta você integrar os elementos da base dos polinômios. Então, integral de t dt vai ser a0 vezes g de t0. Como a g é a t, isso dá só t0. Só que a minha integral dá zero. Então eu tenho a0 vezes t0 igual a zero. Mas a zero já está definido. Então meu t0 tem que ser zero. Pronto. É tudo que eu posso fazer aqui. Obrigatoriamente, para integrar o polinômio grau zero, eu tenho que ter a igual a 2. E obrigatoriamente, para poder integrar o polinômio de grau 1, eu tenho que ter t igual a zero. Será que por algum acaso o polinômio de grau 2 também funciona? Então vamos só verificar se eu estiver integrando gt igual a t quadrado. Minha integral de menos 1 até 1 de t quadrado é 2 terços. Por outro lado, a0 vezes t0 ao quadrado é 2 vezes 0 ao quadrado, que é zero. Então não são iguais. Portanto, usando um único ponto, a melhor coisa que eu posso conseguir é integrar polinômios até grau 1 exatamente. Note que nessa função, um polinômio de grau 3 t ao cubo, só que exatamente só o termo cúbico, eu vou zerar também, porque ele é simétrico e vai dar integral zero de novo. Mas o polinômio geral de grau 3, ele tem um termo quadrático ali no meio que não vai zerar, então não vale. Então qual que é a minha fórmula? Minha fórmula é
aproximadamente 2 vezes g de zero. Essa é a fórmula da integral da quadratura gaussiana n igual a 1. Como é que é em x? Olha, o x a gente viu, o x0, todo x, né, ele é da forma, a mais b sobre 2 mais b menos a sobre 2 vezes o t correspondente. E isso é exatamente a mais b sobre 2. E quem que é a minha g? Minha g de t é a função f. Aqui eu vou já no ponto, que não interessa muito, né? Minha g de t 0 vai ser f de x0 vezes o b menos a sobre 2. Ou seja, fica b menos a sobre 2 vezes f de a mais b sobre 2. Então, a minha g de 0 é esse cara à direita. Integral de a até b de uma f de x dx é aproximadamente 2 vezes essa coisa, b menos a sobre 2, f de a mais b sobre 2. Corta, corta. Isso é exatamente a fórmula do ponto médio. Então veja que coisa mágica. Veja que coisa mágica. Eu falei, olha, eu quero uma fórmula que integre exatamente polinômios de grau 1 usando um único ponto, uma única avaliação da função. Eu já tinha uma fórmula que fazia isso. É a fórmula do ponto médio. E eu falei, vou fazer sem saber que é ela, e cheguei exatamente nela. Então, a fórmula da quadratura gaussiana de ordem de grau, enfim, n igual a 1, ela é exatamente a fórmula do ponto médio. E aí você pode falar, não fizemos nada então. Beleza, vamos para n igual a 2 então. Para você parar de chatear. N igual a 2, o que é? Eu quero que quando eu integrar uma função, eu use apenas 2 pontos, então é A0, g de t0. Note, é uma nova fórmula, não é mais o A1, o A0 e o T0 de antes, são novos, tá? Então eu quero fazer a aproximação da integral usando esses novos pontos e eu quero o maior grau possível. Vamos de novo, usando cada um dos graus dos polinômios. Quando o grau é 1, eu estou aproximando 2, tá? Que é essa integral. Vamos escrever só uma vez. A integral de 1 dt, que é 2. Isso tem que ser igual a um certo A0 vezes 1 mais A1 vezes 1. Ou seja, A0 mais A1 é 2. Por enquanto, eu não tenho exato quais são os valores de A, A0 e A1. Então, ainda tenho bastante liberdade de escolha. Quando eu faço para o caso t, eu vou ter essa integral que é 0. Tem que ser igual a A0 vezes T0 mais A1 vezes T1. Isso tem que ser igual a 0. Não vou escrever de novo, que eu já resumi. Ou seja, eu tenho duas equações, duas incógnitas e... Desculpa, duas equações, 4 incógnitas, e parece que ainda não está obrigado a acontecer nada aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, T0 igual a 0, A1 igual a 0, ainda sobra A0, que eu posso colocar igual a 2, e o T1 ainda está livre. Então tem muita liberdade aqui ainda. Então já passamos do caso anterior, já temos um grau a mais. T quadrado. Quando a gente fez Simpson, a gente conseguiu até grau 3, usando 3 pontos. Então, usando 2 pontos apenas, ainda é uma incógnita. Será que a gente consegue grau 2? Ou nem isso, ou mais que isso? Vamos lá. Quando eu integro esse cara, de menos 1 a 1 fica 2 terços. Substituindo, eu tenho A0, T0 quadrado, mais A1, T1 quadrado. Certo? Então, da última vez que eu fiz essa conta, eu falei, olha, eu poderia colocar T0 igual a 0, A1 igual a 0, vale, que é o 0 a segunda. Aí eu, obrigatoriamente, vou ter A0 igual a 2, vale. E aí aqui, eu não conseguiria mais ter essa equação valendo.
porque aí eu sou obrigado a. Aí eu teria zero igual a zero. Então, quando o T0 e o A1 são zero simultaneamente, quebra tudo, não funciona. Então, eu sou obrigado a já me preocupar com as contas que eu tenho que fazer e saber se dá certo. Não vou fazer nenhuma dessas contas agora, no entanto. T ao cubo. Para T ao cubo funcionar, eu precisaria que também isso daqui funcionasse. E será que isso é possível? Será que eu consigo achar todas essas coisas? Olha, se você tiver um chute bom para as coisas, você pode imaginar de falar, olha, eu vou colocar um e ver o que acontece. Se você coloca um e um, você tem que os dois aqui são opostos. Se você coloca que os dois são opostos, aqui eles são iguais de novo. Eles são iguais de novo, quer dizer que você vai ter duas vezes t0 ao quadrado, que é o mesmo deles, tanto faz aí, que eles são iguais, igual a 2 terços. Então você tem t0 igual a raiz de 1 terço, ou menos raiz de 1 terço. Só que um é oposto do outro, então tanto faz o sinal. E essa última aqui, se eles são opostos um do outro, você vai ter zero de novo. Então é possível você resolver sim, e essa é uma solução válida. Se você quiser brincar, realmente mostrar que isso daqui funciona, também dá, tá bom? Você pode vir daqui, você tira aqui A1. Você tira aqui A1, é 2 menos A0. Deixa guardado por enquanto. Daqui você tira que A0 T0 é igual a menos A1 T1. Você começa com uma hipótese. Será que por exemplo, A0 é zero? Certo? Eu acho que, na verdade, T0. Você fala, será que o T0 é zero? Se o T0 for zero, você vai chegar que o A1 T1 tem que ser zero também. E aí, qual dos dois pode ser zero? Se o T0 e o T1 forem ambos zeros, falha a segunda, então não pode. Se o T0 e o A1 forem os dois zeros, vai falhar porque a gente fez a conta depois e aí o segundo também vai ser zero, não vai dar certo. Então T0 não pode ser zero. Você pode isolar que o A0 é menos A1 T1 sobre T0. Da mesma maneira, você pode ter que o A0 não é zero. Se você preferir, você pode isolar o outro. E aí você pode jogar aqui, nos outros dois. Substituindo esse A0. Eu não sei qual que vai ser mais legal de destruir. Talvez... Vamos substituir nos dois e ver o que acontece. Você tem menos A1, certo? T1, T0 mais A1, T1 quadrado. Isso tem que ser igual a 2 terços. Então, A1 T1 que multiplica T1 menos T0 tem que ser igual a 2 terços. Interessante, mas não resolveu nada pra gente. E aqui você vai ter menos A1 T1 T0 quadrado mais A1 T1 ao cubo igual a zero. E agora sim vai ficar interessante. A1 coloca T1 em evidência, você agora tem T1 quadrado menos T1 T0 quadrado igual a zero. Então a gente viu que se um deles, ou A1 ou T1 é zero, você obrigatoriamente tem que ter um outro zero, que é o A0 ou o T0, e aí para de funcionar tudo. Nenhum deles é zero. Então obrigatoriamente você tem que o T0 é igual a T1, ou T0 é igual a menos T1. Logicamente, o T0 igual a T1 já não vai ajudar em nada, porque se você quer ter dois pontos diferentes, T0 igual a T1 já não funciona. Mas mesmo que você assumisse que pode valer, você joga lá em cima e ele vai quebrar alguma outra equação. Então T0 igual a T1 não é o que você quer. Você quer T0 igual a menos T1. Então os dois são opostos. Então a gente já chegou que os dois são opostos. Você pode vir aqui agora, por exemplo. Eu acho que você já pode substituir, por exemplo, aqui. Se os dois são opostos, jogando lá para cima, você tem A1 T1 sobre T1. Corta, corta. Então o A0 e o A1 são iguais,
Mas eu também sei que A1 é igual a 2 menos A0. Então você substitui, você tem A0 igual a 1, igual a 1. Então os dois são 1, você já sabe isso. Você já sabe que um é o oposto do outro. Então aqui você tem 1 vezes T1 vezes T0 é menos T1, fica 2T1 igual a 2 terços. Corta, corta. T1 é igual a raiz de 1 terço ou não. Como a gente gosta de racionalizar, fica raiz de 3 sobre 3. Então, T1 é esse, raiz de 3 sobre 3, ou menos raiz de 3 sobre 3, e o T0 é o outro. A gente põe menos mais. Você pode assumir sem nenhuma perda de generalidade que está na ordem. Então, T0 tem que ser menor que T1, e aí você tem a sua resposta dada. Que é a sua aproximação... Eita, andei muito para a direita aqui. Então, que é a sua aproximação da integral de menos 1 a 1 dt vai ser usando o ponto A0 igual a 1, tá aqui. Aí o ponto menos raiz de 3 sobre 3, mais 1 de novo e raiz de 3 sobre 3. Se você tentar com T a quarta, não funciona mais, ele já não dá certo, tá bom? Não é mais exato. Então você tem que, usando 2 pontos, a gente consegue chegar até o polinômio de grau 3, exatamente. Essa é a fórmula de grau de n igual a 2, quadratura gaussiana. Se você for traduzir, então eu estou falando que o meu x0 é a mais b sobre 2, menos raiz de 3 sobre 3 vezes b menos a sobre 2, e o x1 é a mais b sobre 2, mais raiz de 3 sobre 3, b menos a sobre 2. Que não é nada agradável, tá? Infelizmente, não vai ser agradável mesmo. O g de t a gente já viu que era f de x de t, essa fórmula ali, vezes b menos a sobre 2, então a gente pode só substituir isso direto. Ok? Infelizmente não fica bonito, tá? É esperado. Mas não é um problema, a gente pode só fazer quad Gauss 2, uma função f a b. A gente primeiro calcula essa raiz, para não ficar recalculando, raiz de 3 sobre 3. A gente está falando de aproximar x0 é a mais b sobre 2, mais r vezes b menos a sobre 2. E o x1... Opa, o x1 é mais e aqui é menos, na verdade. E aí a função f0 e f1 é a função nesses pontos. E qual que é a nossa fórmula? A nossa fórmula é f0 mais f1. Os dois multiplicam b menos a sobre 2. Dá para... vamos guardar esse b menos a para não calcular e deixar um pouquinho mais eficiente. Dá, mas a gente não precisa sofrer. Então, como exemplo, quad Gauss do polinômio de grau 1, de 0 a 1, 1, exato. Polinômio de x, x quadrado sobre 2 dá meio, funciona. X ao quadrado é para dar x ao cubo sobre 3, que é para dar 1 terço, funciona. X ao cubo é para dar 1 quarto, funciona. X à quarta é para dar 1 quinto, quase, mas errou. Tá? É isso, essa é a fórmula da quadratura gaussiana. E eu quero lembrá-los que ela é levemente melhor que Simpson em 2 pontos. A gente usa só 2 pontos, a gente não usa mais um monte. Beleza? Então aqui, para a gente poder comparar, a fórmula de Simpson está aqui. Deixa eu pegar a fórmula de Simpson que a gente fez na aula passada.
Essa fórmula de Simpson não vai bater com essa daqui com vários pontos. E aqui eu vou fazer uma fórmula de Gauss, quad Gauss 2R, repetida, com n igual a priori, com quantidade de pontos que eu vou usar, 2. Então, se o número de pontos não for divisível por 2, eu vou usar um ponto a mais. E a ideia vai ser a mesma. Eu vou fazer dividido em vários pontos e vou somar. Nesse caso, no entanto, eu não repito os pontos. Então, eu posso só realmente dividir o intervalo e passar para ele que daria certo. Tá? Então, quais são os checkpoints, né? Eu vou usar um n div 2, que é a divisão do n por 2, lembrando que é exato. Os pontos, os breakpoints, são justamente pegar... Então, eu vou desenhar isso daqui para ficar mais fácil de entender. Eu vou fazer a fórmula repetida. Eu estou fazendo, por exemplo, de 0 a 1. Eu vou dividir em... Vou usar 6 pontos, tá? Então, eu vou dividir em 3 esse intervalo. Tá bem mal dividido. Vou dividir em 3 esse intervalo. Finge que está bem dividido. Para poder usar, no fim das contas, esses pontos aqui. Menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, respectivo ao próprio intervalo. Então, o que eu quero fazer é pegar justamente esses breakpoints aqui e chamar a função usando esses dois caras aqui. Esses caras aqui e esses caras do final também, tá? Então, a pergunta é como é que eu faço isso? Eu estou com n igual a 6. Eu preciso de 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, eu calculei o div n por 2, que é 3. Eu vou somar 1 nisso e eu vou fazer um range. Tá? De A até B, que é a original, com 3 mais 1 pontos. Então, breaks. Range de A até B com n... Posso fazer aqui direto, div 2 mais 1 ponto. E aí eu só preciso aplicar essa fórmula. For i igual a 1 até, pulando de 2 em 2, até... Estou com 6 pontos. Na verdade, eu vou fazer até o div de n2 mesmo. Nesse caso, eu vou fazer n div 2, que eu falei que não ia fazer. N div 2. Então, de 1 até 3, eu vou usar os pontos i e i mais 1. No caso, era 0, 1 terço, depois 1 terço, 2 terços, depois 2 terços e 1, que é o 3 terços. E eu vou somar o quad Gauss 2R nesse cara aqui, básico. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que passar o ponto 2, então eu vou fazer assim, para que ele diferencie deste daqui de cima, tá? Este daqui não passa de jeito nenhum ponto 2, o n, e esse daqui obrigatoriamente passa o n. Pronto. S é igual a 0. S mais igual a esse valor, retorna o valor do S. Então, se eu faço a quadratura gaussiana da função exponencial no 0 a 1, eu estou aproximando o valor exato com 3 casas decimais, que é uma aproximação boa. Se eu faço Simpson da mesma função, de 0 a 1, usando 3 pontos agora, eu estou aproximando mais ou menos na mesma ordem, tá? Um valor a menos ali não é suficiente para julgar nada. A graça vem quando eu começo a usar mais pontos. Então aqui eu vou usar, por exemplo, 10 pontos e vai quebrar tudo porque eu esqueci do R. Inclusive aqui não é o 2R, é o 2 só. Era isso. Aqui é o 2R. Não tem método matching range, faltou escrever length, igual a isso. E aqui com 10 pontos de Simpson, também um erro muito parecido. A ordem dos erros parece ser muito boa. E aí vamos fazer o gráfico
do erro, que novamente eu estou colando aqui. Então, o erro vai ser... Bom, eu vou pegar o módulo do quad Gauss 2R, N de... eu vou usar até uns 500. F de x não foi definida lá em cima? Não. Ah, a gente definiu uma f aqui. Tá bom, eu vou chamar de h de x. Eu vou ter uma função h de x aqui. Vamos começar com exponencial e h maiúscula de x, que é a integral desse exponencial. Vou plotar 1 até 500 desse erro, tamanho 2, x log, y log. E a gente vai ver justamente o erro da... Vamos pular de 2 em 2. Justamente o erro da quadratura gaussiana repetida. Reaproveitando esse gráfico aqui, substituindo por Simpson. Mesma ordem para essa função aí, pelo menos. O outro que a gente fez, x vezes exponencial de menos x. A integral disso era menos x exponencial de menos x, menos exponencial de menos x. Mesma coisa, mudou aqui a ordem, mas o erro foi igual. Vamos somar o seno de π, parece aí π, vezes x. A integral vai ser menos cosseno de π vezes x dividido por π. Mesma ideia. Aqui mudou um pouquinho mais, mas é a mesma coisa. Certo? Então, a aproximação da quadratura gaussiana 2R também é boa. Legal? Coisas a se notar. A aproximação usa raiz de 3, então é um pouquinho pior, eu acredito. Quanto mais você quiser arredondar, eu acho que mais fácil é dele errar. Embora isso seja só especulação minha no momento. Então, se eu fizer até 1000, por exemplo. Vou mudar aqui para NS. São os N's. Parece que funciona bem. 1000, 2000, 5000. Ele explodiu. 4000. 3000. Aqui embaixo eles começam a ficar perdidos, olha. Mas já foi muito, muito para frente. Estão pulando de 20 em 20. 200. Pulando de 200 em 200, sabe? A primeira delas, vamos pintar essa daqui de azul, é a quadratura gaussiana e essa daqui de vermelho. A quadratura gaussiana erra mais rápido lá embaixo. Por quê? Porque quando a gente está fazendo a raiz, né, é mais fácil de você errar. Mesmo nesse intervalo bonitinho. Tudo bem que é intervalo a 0, 1, né? Então é mais fácil da outra acertar. A segunda coisa é que ela não usa pontos igualmente espaçados, né? Então você não usa pontos igualmente espaçados, você é obrigado a calcular esses pontos na hora que precisa, digamos assim. Você não consegue refinar, que é outra questão que a gente não vai tocar. Refinamento bastante importante. Por exemplo, você pode acabar falando, olha, vou fazer a integral usando esses 1, 2, 3, 5 pontos aqui. Você integra, não gostou, certo? Vamos dizer que você usou Simpson. Você fez Simpson aqui, Simpson aqui. Não ficou bom. Você pode falar, olha, faz isso, divide de novo. Agora você só tem que calcular 1, 2, 3, 4 avaliações de função novas. E aí você faz Simpson nesses caras novos. E aí melhora, tá bom? Inclusive, existe uma maneira de você fazer essa conta daí e você decidir quando que você melhora ou não Simpsons baseado naquele erro para você chegar no Simpson adaptivo ou Simpson adaptativo. Que não vou falar aqui, em geral eu faço como exercício, talvez tenha sido exercício em algumas das minhas aulas. Dê uma checada por aí para ver, que eu já não lembro nos vídeos que eu tenho feito, eu quero dizer, né?
Se não, um dia eu posso fazer esse tópico um pouco mais avançado para vocês. Legal? Bom, pessoal, a ideia é essa. Quadratura gaussiana é relativamente bem simples, a motivação é straightforward, você quer a integração com o mínimo de pontos, usando para conseguir a integração exata dos polinômios, né? Então você faz aí com 1 e com 2 muito facilmente. Se você quiser com 3, eu vou deixar para você fazer em casa. Se você quiser com 3, com 4, com 5, você também consegue, mas fica bem mais trabalhoso de você chegar na fórmula. 3 eu já fiz na mão, não é muito mais difícil, é chato, tá? E eu já deixo a dica, um dos pontos é 0 e os dois outros pontos são simétricos. Então, se você quiser fazer em casa para um n igual a 3 usando essas informações a mais, eu imagino que vai dar para chegar num resultado bem adequado, bem rápido, legal? Então é isso, se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê nos próximos vídeos. Abraço.